Fala aí pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal do que investe em Falaria Pinheiro. E hoje fazendo aqui uma nova experiência aqui, em mais um agregar mais um quadro aqui no nosso canal, no qual aí fala um pouco sobre a questão do fechamento do mercado e algumas possíveis entradas para o dia de amanhã, que possivelmente eu vá estar fazendo, né? Que possivelmente eu consiga entrar amanhã em algumas entradas. Então a intenção é justamente mostrar um pouco como é que fechou o mercado e oportunidades para amanhã dentro do meu operacional. Então só reforçando, os papéis que eu mostrar aqui com possibilidade de entrada não são recomendações de compra e venda, certo pessoal? É apenas uma análise educativa, uma análise com intuito educacional, para que vocês possam entender como é que funciona a questão do mecanismo, ponto de entrada, ponto de saída, a questão de stop, relação de risco-ganho, essas coisas, o básico que vocês precisam entender, precisam compreender para poder estar fazendo aí as suas operações de swing trade ou de position, enfim, dependendo do seu perfil operacional, depende do seu perfil aí de investidor, certo, pessoal? Então, o intuito não é passar recomendação de compra e venda, mas sim mostrar aqui a minha visão operacional do que eu consigo enxergar dentro do mercado, dentro do meu operacional, certo, pessoal? Então, aqui, começando com o IBOV, né, de praxe, o IBOV aqui terminou aqui com a leve queda, na verdade, uma leve alta aí de uma leve queda aí de 0,45%, formando aqui um padrão que a gente chama de martelo, né? Então existe aí uma expectativa aqui para amanhã que possivelmente o mercado está fazendo esse movimento aqui. Então aqui seria uma perna de correção dentro desse primeiro movimento, e caso aqui haja superação da máxima do dia de hoje, existe essa expectativa que o mercado dê continuidade nesse movimento aqui de tendência de alta aqui do curto prazo, em curto prazo, né? Então existe essa expectativa para o dia de amanhã aqui no Ibov, né? Temos aqui essa primeira perna, uma correção, então na superação da máxima de hoje aqui gera essa expectativa que o mercado dê continuidade, que replique aí no mínimo aí 100% dessa primeira perna aqui que houve aqui nos últimos dias, né? Nas últimas semanas aqui no Ibovespa. E alguns papéis que eu estou de olho, que na verdade é para ir para hoje, né? Para possíveis entradas nos dias de hoje. E já no finalzinho acabou gerando um sinal de entrada, só que aí eu acabei não entrando nesses sinais que gerou, eu acabei não entrando, né? Temos aqui a MAR 3. A minha expectativa era que o preço ele viesse a superar aqui a máxima do dia de hoje, gerando a entrada aqui na continuação desse movimento aqui, quem consegue enxergar aqui de curto prazo. Então, na perda da máxima do dia de sexta-feira, geraria uma expectativa que o preço ele viesse no mínimo aqui, vir buscar esse topo atual aqui, ou até mesmo dar continuidade no movimento de alta aqui do curto prazo. Então o preço ele veio, então ele acabou superando a máxima do dia 8, só que eu acabei não pegando essa entrada. Então a minha expectativa é que amanhã eu possa vir buscar essa entrada aqui na superação aqui dos R$8,51, com meu stop aqui em R$7,78, né? Um risco aí de 9,64% para um ganho aqui de possivelmente aí de 28,92%, que seria aqui uma relação de 3 para 1,
mas para quem gosta de fazer parcial, no caso, estaria fazendo uma parcial aqui em 100% desse movimento, né, para justamente minimizar o risco. Seria justamente aqui um alvo parcial nesse topo aqui, na máxima desse topo anterior aqui por volta dos R$ 9,72, R$ 9,70, fazendo a minha saída parcial e buscando aqui o movimento final lá em R$ 11,10. Então eu estou nessa expectativa que o preço amanhã ele abra aqui, né, rompa aqui a faixa dos R$ 8,81, então para mim gera um sinal de entrada. Para quem gosta das médias móveis, então temos aqui a média 20, temos a média 200 passando por cima, que é justamente a atual resistência que temos aqui. A gente consegue enxergar aqui a média 200 passando aqui em cima, então é justamente aqui a nossa resistência atual. E a média 21 aqui passando por baixo, então houve essa perna aqui de alta, houve uma correção próximo da média 21, gerou um sinal aqui de possível entrada e de possível continuação desse movimento aqui. Então a minha expectativa é pegar pelo menos aqui aproximadamente 80% dessa primeira perna aqui, que seria o alvo aqui em R$ 11,10. Então é aqui a minha expectativa para o dia de amanhã. Um outro papel também que eu separei também com a possível entrada, que a expectativa é que fosse feita hoje, só que infelizmente não foi realizado, mas aí deixou ainda essa possibilidade para o dia de amanhã. BPAN, então aqui na superação dos R$ 9,00, vou até ajustar aqui, dos R$ 9,08, me gera aí uma possibilidade de entrada aqui com stop em R$ 8,14. Então aqui a gente tem aqui uma relação de risco de 10,35% na operação, mas com a expectativa de buscar aí 31% de ganho se der certo essa operação aqui que eu estou pensando em fazer amanhã, se caso o mercado ele vier fazer justamente um movimento parecido com isso aqui amanhã, né? Então gerando aqui um pivô, uma barra assim parecida com essa aqui, uma barra de impulsão, de ignição, superando aqui esses dois topos anteriores, desses dois candles anteriores. Então gera essa expectativa de buscar esse movimento aqui a princípio aqui em R$ 11,90. Um outro papel também, BRSR6. Sim, pessoal, só reforçando, todas as análises que eu faço aqui nesse quadro aqui do fechamento do mercado é justamente nos papéis do mercado fracionário, certo, pessoal? Eu não faço no mercado padrão, eu faço no mercado fracionário. Então o intuito aqui é justamente fazer essas entradas para quem aí tem pouco capital e não tem condição de comprar, não tem condição de comprar um lote padrão, sei lá, enfim, de uma BRSR da vida, né? Tipo, você tem que ter aí, sei lá, praticamente aí aproximadamente R$ 1.500 na sua conta para você comprar no mercado padrão. Então, meu intuito é justamente aqui fazer com que eu passo a minha análise educacional aqui é justamente no mercado fracionário, para a gente ter noção do que o preço está sendo feito no mercado fracionário, entendeu? Ari, mas por que não faz pelo mercado padrão e a entrada no mercado fracionário? Porque existem alguns aspectos que acaba diferenciando entre mercado padrão e mercado fracionário. Um deles é a questão do volume financeiro, a questão da liquidez, a questão do volume de negócios, a questão até mesmo também da variação de preços. Geralmente existe um spread, né? Existe uma diferença entre o preço do mercado fracionário para o preço do mercado padrão, a diferença de 2, 3 centavos dependendo do ativo, mas existe sim essa diferença, que essa diferença ela acaba influenciando em uma possível entrada que digamos que num mercado padrão acionou a entrada, mas de um fracionário não entrou, e depois o preço volta vai contra a sua análise, você acaba sendo estopado. Então essa diferença de 2, 3 centavos muitas vezes acaba ali ajudando a não
entrar em algumas operações que possivelmente possa dar errado, por exemplo. Então, existe essa diferença também. Então, aqui em BRSR6 é um outro papel também que eu tenho essa expectativa de entrar amanhã na superação aqui dos R$14,05. A máxima de hoje foi em R$14,03. Então eu gosto de colocar 2 centavos acima. Por que 2 centavos acima? Porque geralmente o que acontece, muitas vezes o preço, digamos que temos aqui um ponto de entrada, né? E o preço ele vai lá, belisca lá 1 centavo acima do fechamento do dia anterior e depois volta e você acaba sendo estopado. Então eu prefiro colocar 2 centavos acima, porque caso se o preço ele fizer, digamos que aqui é meu ponto de entrada, né? Então tá 2 centavos acima do meu fechamento do dia de ontem, por exemplo. Então aqui é meu fechamento do dia de ontem. Então eu botei aqui meu ponto de entrada 2 centavos acima. Então, se acaso o mercado ele fizer algo parecido aqui, vai lá, rompe aqui, no caso, supera 1 centavo do fechamento do dia de ontem, mas depois ele retorna e acaba fechando negativo. Então você acaba levando um stop aqui muitas vezes por besteira. Então, para não acontecer, acontecer isso, eu prefiro não colocar sempre 2 centavos acima da máxima ou da máxima desde ontem, já para não ser visionário lá. O preço vai lá, supera 1 centavo acima do fechamento do dia de ontem, e depois acaba voltando todo o preço e você acaba sendo estopado, né? Então, para não ocorrer esse risco, eu prefiro colocar 2 centavos acima do ponto de fechamento do dia anterior, já como uma forma de como posso dizer, de certeza que de fato o mercado ele vai a favor ali da sua entrada. Então aqui em BRSR6 é mais um papel também que eu estou de olho na superação aqui dos R$14,04, no qual que eu tenho um risco a princípio de 4,91 centavos para buscar um ganho aqui de 14,73 centavos, que é em relação 3 para 1. Então aqui, se acaso o preço ele superar aqui amanhã os 14,06 centavos, R$14,06, gera aqui meu ponto de entrada, buscando justamente essa expectativa aqui de continuação desse movimento, dessa primeira perna aqui de alta aqui no curto prazo, que BRSR6F se encontra nesses últimos dias. Então, um outro papel também que eu estou de olho é DIR3. Mais um papel também que eu gosto também desse movimento aqui que ele está fazendo. A gente consegue ver que houve esse rompimento aqui dessa zona aqui de resistência. O preço veio aqui novamente, fez um pullback e deu continuação desse movimento, gerando um pivô de alta aqui em cima desse topo anterior, e agora faz novamente uma correção aqui, aproximadamente 50% dessa pernada aqui que aconteceu nesses últimos dias. Então, para mim, é uma nova oportunidade de entrada. Eu acabei entrando aqui, eu me lembro que eu fiz um trade aqui, entrei aqui na superação dessa máxima aqui, que foi justamente a correção desse pullback. Eu entrei aqui e acabei saindo aqui, pronto, aqui foi meu ponto de saída, que foi uma relação 2 para 1. Eu não fiz parcial, eu acabei levando o trade até o alvo final. Então, em vez de eu fazer a relação 3 para 1, que seria aproximadamente aqui, eu fiz uma relação 2 para 1 e acabei saindo no ganho de 2 para 1. Então o preço ele fez esse movimento, pullback, expansão, correção. Para quem gosta das médias aqui, temos aqui a média 21, está um pouco afastada da média 21, mas se formos ver aqui sobre a média 9, consegue chegar aqui o preço, ele fechou
acima da média 9 exponencial, então gera essa expectativa para amanhã aqui na superação dos R$ 11,84, no qual o meu risco a princípio vai ser de 6%, 6,17%, e o meu alvo final aqui em 18,51%, que é aqui em R$ 14,03. Então eu estou nessa expectativa de pegar esse movimento para amanhã. Um outro papel também que existe essa expectativa de possível entrada para amanhã, para mim aqui, é Even 3, na superação aqui dos R$ 9,39, com um stopzinho aqui abaixo da mínima de hoje. Então aqui é um risco bem elevado aqui, de 10,44%, mais um possível ganho aí de 31,32%. Então, qual é aqui a minha expectativa desse movimento, né? A gente consegue ver que anteriormente tínhamos aqui uma zona de resistência aqui por volta de R$ 7,56. Então o preço ele fez esse movimento aqui, tocou ali na zona de resistência, formou um topo duplo, no qual até mesmo pode ser considerado um topo triplo, né? Temos um primeiro toque aqui, segundo toque aqui. Então ele fez esse pullback, eu gosto de chamar de pullback de pré-rompimento, no qual ele faz uma correção e depois ele explode para cima, rompendo os topos anteriores e a zona de resistência anterior. Então foi justamente o que Even 3 fez, né? Ele fez esse movimento aqui, fez o pullback de pré-movimento, de pré-rompimento, rompeu, lateralizou semana passada e na sexta-feira acabou fechando esse candle aqui e hoje gerou um candle aqui de alta, tendo uma leve alta de 1,77%. Então gera para mim uma expectativa desse movimento aqui de continuação, né? Temos aqui um pullback de pré-rompimento, rompimento, lateralização, temos uma correção mais acentuada de 50% desse movimento. Então existe essa expectativa de buscar aqui a continuação de curto prazo em EV3. Um outro papel também que eu separei também, que possivelmente eu possa gerar uma entrada para mim amanhã, é GFSA3F. Então aqui a gente consegue ver que, diferentemente de alguns dos outros papéis anteriores, esse de fato fez uma correção bem mais expressiva aqui na média 21, gerando aqui um candle que a gente chama de martelo. Então em cima, né, desse suporte que até então anteriormente era resistência, que foi rompido e se transformou em suporte. Então ele gera aqui um sinal muito forte de continuação deste movimento aqui, no qual o preço vem sendo feito nas últimas semanas. Então aqui para mim, aqui na superação dos R$ 4,84 centavos, R$ 4,83, stopzinho aqui abaixo da mínima. Então me gera essa expectativa aqui de eu arriscar nesse trade, né, aqui 9,11% para buscar aí aproximadamente 27,33%. Lembrando que eu gosto de sempre fazer uma parcial aqui em 100% desse movimento aqui, minimizando meu risco e buscando depois o alvo final. Então é mais um papel aí que possivelmente gere esse sinal para mim amanhã aí, que eu estou nessa expectativa. Lame 4, infelizmente eu vim de olho semana passada nesse papel, e hoje acabou acontecendo o que eu estava aguardando semana passada e eu não peguei. Infelizmente acabei passando despercebido, que foi justamente aqui a superação aqui desse topo histórico. Aqui era uma faixa de preço histórica da Lame 4, ali por volta de 31,40, 31,45. Então tem uma forte resistência aqui, e o preço hoje ele acabou rompendo aqui essa zona aqui
de faixa de preço e acabou fechando acima. Então isso para mim, um volume, não foi um candle aqui, daqueles candles de barra de ignição, aquela barra que a gente chama de barra elefante, mas foi um volume bem expressivo, acima da média 21, né? Então foi em comparação aos 3 pregões anteriores, foi um volume aí bem superior. Então para mim existe essa expectativa de amanhã de dar continuação desse movimento aqui, desse novo rompimento aqui que foi feito pelo M4 em cima de uma zona de preço, de faixa de preço histórica, né, que é um topo histórico aqui de M4. Então amanhã superando aqui os R$11,93, para mim gera uma grande expectativa de entrada aqui nesse papel, buscando aqui meu alvo a princípio aqui em R$37,78, que é justamente a relação de 3 para 1 nesse risco aqui, que fica por volta aqui dos R$29,98 seria meu risco a princípio para essa entrada. Então é um papel que amanhã eu estou guardando com grande expectativa para amanhã, fazer com que ele abra acima aqui dos R$11, superando R$11,93, para que eu possa entrar nesse papel e buscar um movimento, porque o céu aqui para Lame 4 agora é o limite, né? Tem essa expressão, o céu é o limite, né? Por quê? Porque não temos faixa de preço histórico aqui em Lame 4, porque era justamente uma região de faixa de preço histórica, de topo histórico de Lame 4. Então, como houve esse rompimento no dia de hoje, então existe uma grande expectativa que essa semana o mercado ande bastante em relação ao Lame 4. Então é um papel que eu estou de olho, estou aguardando com grande expectativa para o dia de amanhã. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês gostem. Esses são alguns papéis que eu estou de olho para o dia de amanhã, aguardando possíveis entradas. Então eu peço desculpa a vocês pela forma talvez do conteúdo do vídeo, na questão da didática, enfim, mas a minha intenção é tentar melhorar com o passar do tempo. É meu primeiro vídeo que eu estou fazendo no canal aqui em relação a isso, ao fechamento de mercado, a possíveis entradas dentro do meu operacional, certo? Possíveis entradas para mim, certo, pessoal? Só reforçando, não é intuito, não é intenção de compra e venda de nenhum ativo, é dentro do que eu consigo enxergar no meu estudo, dentro do meu operacional. Isso são as possíveis operações que eu possa estar fazendo nessa semana aqui nesses papéis no qual eu apresentei para vocês hoje, pessoal. Então agradeço pela presença, compartilhe, dê seu joinha e deixe o seu feedback para fortalecer mais ainda aqui a melhora do conteúdo do canal, pessoal. Valeu, pessoal, obrigado.